bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um culto online. Nós estamos aqui para aproximar você da atmosfera de adoração na qual estávamos acostumados anteriormente. Nós somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Avenida das Torres, aqui em Manaus. Da onde você estiver, fale com a gente pelas redes sociais. Nosso endereço, ADV 7 Torres. Fale conosco, diga de onde você está falando e nós teremos o prazer em mandar um abraço muito carinhoso para você. Esse é o novo formato que nós encontramos, de estarmos juntos diante dos acontecimentos atuais que o mundo vive. Conforme os decretos governamentais, as mudanças irão ocorrendo, mas, nesse momento, essa forma é que nós encontramos de estar próximo a você, nesse momento de adoração. E, falando em redes sociais, eu quero convidar a Raíssa. Como é que estão aí os nossos amigos falando conosco? O que eles estão falando? Compartilha com a gente. Então, nós temos nesse momento... Olá, feliz sábado. Bem, nós temos, então, um feliz sábado, um abençoado sábado da Ellen Ziza. Também temos o nosso bom dia, daqui do Pedro Marques. E tem mais gente que está chegando aí conosco. A Eugênia Costa também está mandando um olá para nós. O Josué Neri, o Walter Pinto. Então, assim, um feliz sábado a todos. E vamos lá, nós estamos recebendo aqui as suas mensagens. Vai mandando o seu alô, o seu recadinho, de onde você está vindo. E também você pode enviar aí seus pedidos de oração, tá bom? Nós estaremos recepcionando a todos aqui. Muito bom. Isso mesmo, Raíssa. Se você tem um pedido muito especial que gostaria de compartilhar conosco, entra nas redes sociais, fala com a gente por lá. Nós teremos o prazer em interceder por você. Nós temos uma equipe toda preparada. E se você também tem vontade de estudar um pouco mais o que a Bíblia fala sobre determinados assuntos, fala com a gente, nós iremos atendê-lo com muito carinho. E hoje, na nossa programação, nós teremos 2 convidados muito especiais. Pastor Caio Oliveira, ele que é o responsável pelo evangelismo na região do Amazonas e também na região de Roraima. Ele estará conosco no momento da lição. É um estudo que nós fazemos durante a semana. E, no sábado, nós nos reunimos, de alguma forma, para conversar sobre aquele estudo. Ele estará compartilhando e conversando, trocando ideias sobre o assunto estudado na lição, juntamente com o professor Josué Neri. E, no momento do culto, nós teremos uma reflexão muito especial com o tema O Outro Consolador. E ela será trazida pelo pastor Ivo Mazo. Ele que é o departamental, é o responsável pela comunicação para a região noroeste do país. Existe uma poesia que fala que o louvor é o sorriso da alma. E quem não gosta de música, quem não gosta de cantar? A música, ela nos preenche. E, nesse momento, nós iremos louvar com o quarteto Castellum. E eu peço para você, aí do outro lado, da forma que você estiver, canta com a gente, enche o teu coração de cântico. Sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa do jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Manhãs bem claras, canta com a gente, sem nuvens escuras, o sol radiante
sempre a brilhar. Animaizinhos, sem susto ou temores, entre crianças, a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Amém. Hino de número 34. Quão grande és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha
se concentrava no enorme desconhecido à sua frente. Tentar a vida numa terra estranha, sem falar o idioma daquele país, conviver com pessoas de costumes diferentes, encontrar trabalho, moradia. Sem dinheiro e sem perspectivas, Ramon caminhava dia e noite, carregando apenas uma maleta que se arrastava pelo caminho. As estradas pareciam não ter fim, mas sua coragem e determinação eram muito maiores. Nos últimos quilômetros, uma placa indicava que aquela jornada tão desafiadora estava prestes a terminar. Chegando à capital, ele recebeu as primeiras orientações, o lugar para dormir, e no início de cada noite ele participava de uma refeição preparada pela equipe do projeto Alimentando Esperança, organizado pela ADRA. João Lopes lhe mostrou o que devia fazer durante aquele único dia de trabalho. Mas ao final do dia, João, percebendo que o rapaz era um bom trabalhador, decidiu lhe dar a oportunidade de mais 5 dias de serviço. Para chegar à padaria, Ramon saía do abrigo às 4 da madrugada e andava a pé 14 quilômetros. Além de cuidar da limpeza, ele também aprendeu a fazer pão, se identificando bastante com a nova profissão. Depois de 30 dias trabalhados, João pagou pelos seus serviços e lhe deu as chaves da padaria, para que ele fosse o novo administrador. Além de acompanhá-lo nessa nova jornada, João Lopes e uma equipe da ADRA o levaram para conhecer a Igreja Adventista. Ele foi bem recebido pelos irmãos, participou dos louvores, fez orações, ouviu atentamente o sermão e aceitou o apelo do pastor para conhecer mais sobre a palavra de Deus. A ADRA promove ações comunitárias em todo o mundo. Na América do Sul, ela apoia mais de 350 mil imigrantes e refugiados a cada ano, recebendo-os, hospedando-os e alimentando-os e garantindo uma melhor condição sanitária, higiene pessoal e acesso à água potável, serviço de proteção, apoio psicológico, nutricional, saúde básica, cursos de idiomas e acesso a informações e documentos migratórios também são oferecidos pela ADRA. Para conhecer mais, acesse adraamericadosul.org. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Com os nossos dízimos e ofertas, a demonstração da nossa gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Nós não merecemos nenhuma delas, mas Deus, na sua infinita bondade, tem nos dado tantas bênçãos maravilhosas, e por isso nós somos gratos. Os dízimos são a devolução daquilo que pertence a Deus. E nós temos a oportunidade também, embora nesse formato, mas nós também temos uma opção de como devolver os dízimos, de como ofertar ao nosso Deus. E nós lembramos que a nossa igreja, nesse momento em que os membros não podem estar aqui, ela encontra-se em algumas reformas, no pensamento de melhorar um pouco mais, dar um pouco mais de conforto aos nossos amigos. A nossa igreja está em algumas reformas. E a gente lembra você que essa reforma, ela também depende das nossas ofertas. Então, nesse momento, a gente gostaria de lembrar que nós temos o aplicativo 7Me. Na tela, você pode observar os dados bancários pelo meio do qual você pode fazer a devolução dos seus dízimos, por onde você também pode ofertar. Você pode acessar as nossas redes sociais, se tiver dúvida, e falar conosco. Nós temos uma equipe especial para atender você e tirar todas as suas dúvidas em relação ao aplicativo 7Me. Ancião. A Igreja Adventista do Sétimo Dia convida algumas pessoas para auxiliar o pastor durante algum período, e essas pessoas nós chamamos de ancião.
os anciãos da nossa igreja. E a nossa igreja, a Igreja Adventista escolheu um dia especial para homenagear essas pessoas. E hoje é esse dia. Então, nós queremos registrar aqui a nossa gratidão pelo trabalho voluntário que esses homens prestam, pelo cuidado que têm com a nossa igreja, pelo cuidado que têm com os diversos departamentos que nós temos na igreja e também com as pessoas. A nossa gratidão a você e o nosso parabéns, ancião. E nas redes sociais, como é que nós estamos aí, Raíssa? Bem, nós temos aqui, vamos mandar um alô para a família Rocha, que está lá em Juruti, no Pará, nos acompanhando. Então, Deus seja louvado, Deus abençoe grandemente vocês. Também temos a companhia do Raimundo Nonato, que está assistindo de Imperatriz, no Maranhão. E também temos um agradecimento, um louvor da Francinara Lima, que está agradecendo a Deus pela presença, por ouvir o quarteto que está aqui acompanhando, que está liderando os louvores. Também temos... ela também agradece a Deus, dizendo que o pianista é top, tá bom? Então, tá aí, Darlan, para você também, olha, um salve. Temos também a Vanessa Fernanda, né, participando, dizendo que lindos. A Arosa Batista, tá, que também está se identificando aqui, a nossa irmã venezuelana. A Ana Lúcia. E nós estamos aí, estamos acompanhando. Um abraço, um feliz sábado à Dorinha, a Keila, as suas famílias. Estamos aí, é muito bom ter vocês aqui nos acompanhando. Deus seja louvado. É verdade. Nós agradecemos, porque essa é a forma de nós estarmos juntos. E quando você entra nas redes sociais e fala com a gente sente que vocês estão perto de nós. Muito obrigada, muito obrigada. E você que está entrando agora, nós somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Avenida das Torres, aqui em Manaus. Esse é o nosso culto online. E você é muito bem-vindo em estar participando conosco. Não esqueça de acessar as nossas redes através do endereço ADV 7 Torres. E aproveitando, Raíssa, eu quero perguntar para você aí, o seu filhinho está do teu lado? A tua criança está com você? Então, a gente tem um momento especial para esses pequenos adoradores. É o Cantinho da Criança. E ele vai começar agora. A gente deseja que você, criança, possa ser um adorador do Papai do Céu, tá bom? Presta atenção na historinha. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, tudo bem? Que alegria encontrar cada um de vocês aqui. Hoje eu vou lhes contar uma história sobre 2 irmãos gêmeos. Você conhece alguém que tem um irmão gêmeo? Geralmente, os irmãos gêmeos são muito parecidos. Mas será que os irmãos dessa história são bem parecidos? Isaac e Rebeca haviam se casado e agora eles queriam ter um filho. Foi quando Isaac orou a Deus lhe pedindo um filho. Deus ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida. Deus lhe disse que em seu ventre Rebeca tinha 2 meninos e que eles brigariam entre si, pois cada um representava uma nação diferente e o mais velho serviria ao mais novo. Mas isso era algo muito estranho, pois naquele tempo havia uma regra social que dizia: o primeiro filho é o primogênito,
aquele que ficaria no lugar do pai para ser o chefe da família, receberia a bênção e também a melhor parte dos bens. Quando chegou o momento dos bebês nascerem, todos perceberam que eles eram muito diferentes. O primeiro era Esaú, ruivo e com o corpo todo peludo. O segundo, Jacó, que ao nascer segurava no calcanhar do seu irmão. Conforme o tempo ia passando, os meninos iam crescendo e ficando cada vez mais diferentes. Esaú era valente, gostava de caçar, andar em meio à natureza. Jacó era mais tranquilo, gostava de ficar em casa e cozinhar. Isaac amava muito Esaú, enquanto que Rebeca amava muito Jacó. Mas essa não era uma atitude correta, pois os pais devem amar aos filhos da mesma forma. Um dia, quando Esaú chegou do campo, muito cansado, pois havia caçado bastante, sentiu um cheirinho gostoso na casa. Era Jacó cozinhando uma comida deliciosa. Esaú pediu um pouco para seu irmão, mas Jacó usou de chantagem e disse que só daria a comida para Esaú se ele lhe desse o direito da primogenitura. Assim, Jacó passaria a ser o primeiro filho. Mas isso não era correto, pois quem havia nascido primeiro tinha sido Esaú. Será que Jacó deu um pouco da comida ao seu irmão? Isso você vai descobrir na próxima história. E lembrem-se sempre, se tivermos paz no coração, nossa vida será tranquila, mas essa paz só é possível vinda do Senhor. Se seguimos as regras divinas, a tendência é termos paz, tranquilidade e calma interior. O nosso verso de hoje é mais uma vez Provérbios, capítulo 7, verso 1. Filho, lembre-se do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Vamos orar? Querido Deus, nos ajude a termos paz em nossa família. Abençoe a cada criança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Quero ver você aí, na sua casa, louvando agora com a gente. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço
sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Escondido no Senhor, tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? Me alcançará, estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço o corona, seguro e escondido no Senhor. Eu vejo a esperança renascer, tenho paz. Tururu, tururu, lararara, lararara. Tenho paz. O Senhor deixou-nos a certeza de que um dia em breve vai voltar. E até o dia desse encontro não veremos a face do Senhor. Mas Jesus deixou sua promessa de amor, o Consolador viria para nós. Apesar do sofrimento, toda dor e solidão, Cristo quer morar em nosso coração. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver. Todos nós que cremos em sua vinda, temos que testemunhar do amor, pois somente assim refletiremos no caráter santo do Senhor. Nosso coração necessita de unção, para poder mostrar o amor de nosso Pai. Cristo quer falar ao mundo que em breve
e voltará. Quem irá erguer a voz e proclamar? Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver. Esse mundo já está chegando ao fim, e a promessa do Consolador é pra nós. A última igreja, a última chance, a última chama de amor acesa está. Vai você brilhar, vai você falar. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim o teu poder, cumpra em mim o teu querer, até Cristo regressar. Vem brilhar, Espírito, vem Olá, querido amigo, tudo bem? Que bom que você está aí para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Como o quarteto acabou de cantar da promessa maravilhosa do Santo Espírito, o outro Consolador que Jesus prometeu a todos nós. Eu sei que não está sendo fácil para ninguém viver esses momentos de pandemia, esses momentos de crise em um mundo cruel como este que nós estamos vivendo. Mas como o quarteto disse, nós temos uma promessa de Deus para cada um de nós. E antes de começarmos a abrir a palavra de Deus, eu gostaria de pedir um favor para você. Coloque aí nos comentários um agradecimento que você tem a Deus. Qualquer agradecimento.
o agradecimento pela vida, pela saúde, o agradecimento pela crise. Agradeça a Deus. Coloque aí nos comentários. Esses comentários vão ficar aí durante, até depois dessa live. E quando a live terminar, nossa equipe estará orando por você. Eu quero me comprometer para olhar esses comentários, esses agradecimentos e orar por todos os que colocaram ali o seu comentário. Você pode colocar também um pedido. Não precisa expor qual é o seu pedido. Apenas mencione para quem ou por quem você está fazendo o pedido. E eu também quero pedir a Deus que atenda o nosso clamor. E eu quero começar a mensagem desta manhã, de sábado, aqui diretamente da Igreja das Torres, do nosso estúdio, orando com você, pedindo ao Senhor Deus que nos dê o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para entendermos a palavra dele e juntos podermos ter mais fé na palavra do Senhor. Você pode orar comigo? Então feche seus olhos. Santo Deus, amado Pai, Criador e mantenedor de todas as coisas, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Criador. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui, é o Senhor quem está visitando cada lar, cada conexão neste momento, e nós queremos te agradecer por isso, porque o Senhor nos abençoa e o Senhor nos guarda, e o Senhor tem mantido a sua promessa e tem sido fiel a cada um de nós. Nós iremos agora, ó Deus, abrir a tua palavra, e que teu Santo Espírito, o Consolador, a promessa do Senhor para os discípulos e também para nós, possa nos ensinar, possa, ó Deus, nos preparar, que Ele possa também nos dar fé no Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido amigo, eu certa vez ouvi uma história e eu gostei muito dela. Diz que a avó levou a neta para a igreja e enquanto o pastor pregava, a neta desenhava no chão da igreja. E o pastor dizia que Deus faz morada dentro do nosso corpo. Num piscar de olhos, a netinha largou o lápis no chão, olhou para a avó, puxou a barra da saia da avó e disse: vó, é verdade que o Espírito Santo de Deus mora dentro do nosso corpo? É isso que o pastor falou? A avó disse: sim, minha filha, é verdade, nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus. A netinha pegou o lápis novamente e voltou a pintar o desenho. E o pastor continuava dizendo sobre o Espírito Santo de Deus. E quando o pastor estava terminando o sermão, o pastor soltou a seguinte frase: Deus é grande, Deus é maior do que tudo e todos. Mais uma vez, a criança larga o lápis de pintar no chão, puxa a barra da saia da avó e diz: vó, é verdade que Deus é maior que nós? Sim, minha filha, Deus é grande, Deus é muito grande, Deus foi quem criou todo o universo. A netinha não estava entendendo a relação entre o que o pastor estava dizendo e o que a avó estava dizendo. Primeiro, o pastor disse que Deus mora dentro de nós. Depois, o pastor afirma que Deus é muito grande. E a avó confirmou a informação do pastor. A avó, então, olhando ali para a neta, e a neta faz a seguinte observação: vó, se Deus mora dentro de nós, e se Ele é maior do que nós, não deveria aparecer um pedaço de Deus além do nosso tamanho? Aquela criança entendeu perfeitamente a mensagem do cristianismo. Qual era a mensagem que Cristo queria passar aos discípulos ao dizer: olha, eu enviarei a vocês o outro Consolador e este estará com vocês para vos ensinar, para mostrar qual é a lei de Deus, qual é a boa vontade de Deus. As pessoas deveriam olhar para os cristãos ou para aqueles que dizem ser cristãos e ver o Espírito Santo de Deus. Nós somos salvos, queridos amigos, pela nossa fé, não pelas nossas obras, mas é através das nossas obras que nós demonstramos a nossa fé. É através das nossas obras que nós demonstramos que somos templos do Espírito Santo de Deus.
Sabe, conhecer o Espírito Santo é se envolver com ele. É muito mais do que conhecer as obras do Espírito Santo. Quando você conhece apenas as obras do Espírito Santo, você não conhece a pessoa do Espírito Santo. E Jesus adverte, no livro de Mateus, capítulo 7, verso 22, Jesus diz assim, olha, vocês precisam cuidar, porque muitos vão dizer por aí que algumas obras é obras do Espírito Santo, quando na verdade não é. Por exemplo, expulsar demônios. Satanás também tem poder para isso. Aliás, se ele coloca, ele tira. Satanás também tem o poder de colocar uma doença e retirar. E dizer que é obra do Espírito Santo, quando na verdade não é. Assim como fez com Jó. E Jesus nos adverte em Mateus capítulo 7. Satanás também profetiza. Satanás também opera milagres. Se nós não conhecermos o Espírito Santo de Deus, nós jamais saberemos quais são as obras do Espírito Santo de Deus. Conhecer o Espírito Santo faz toda a diferença. Eu estudava uma publicidade e propaganda na cidade de Porto Velho. E todas as quintas eu tinha uma aula de sociologia. E era impressionante porque o meu professor de sociologia, ele conhecia este livro preto, um livro mais lido em todo o mundo, de capa a capa. E eu confesso para vocês que eu nunca ouvi um sermão sobre o dilúvio tão bem explicado, explanado, quanto a aula do meu professor de sociologia na faculdade em Porto Velho. Eu nasci adventista. Quando nasci já era cristão. Eu cresci ouvindo as histórias da Bíblia, inclusive do dilúvio. Mas do jeito, da forma como aquele professor disse, eu nunca tinha ouvido falar. E o professor afirmou categoricamente que o dilúvio foi verdade. As minhas aulas com ele era toda quinta-feira. Na outra quinta, ele fez a seguinte afirmação. Ele diz assim, Deus não existe. Ele afirmou, ele disse, esse negócio de Deus é coisa de quem não tem o que fazer. Inventaram Deus para pôr a desculpa da mente, a perturbação. E ele passou boa parte daquela quinta-feira na aula da faculdade insistindo, dizendo que Deus não existe. Até que um aluno se levantou e disse, professor, se Deus não existe, o que é que acontece nessas igrejas? Como é que acontece essa vibração nas igrejas, em que as pessoas se emocionam, são curadas? Inclusive ele disse assim, eu conheço um homem que era assassino, traficante, e graças depois de conhecer o Deus, que o senhor está dizendo que ele não existe, esse traficante hoje é um homem bom. Como é que funciona isso? Se não existe um Deus, como este homem, antes assassino, agora cristão, pai de família, um bom pai para os filhos? Depois dessa pergunta veio outra pergunta. A pergunta foi, professor, o que é o Espírito Santo de Deus? Nessa hora, uma amiga, entre aspas, minha, né, se lembrou de que eu era um dos únicos cristãos da sala. E ela disse assim, professor, o Ivo é crente, pergunta para ele o que é o Espírito Santo de Deus. Se você estivesse na minha situação, qual é a resposta que você daria no meu lugar? Escreve aí nos comentários. O que é o Espírito Santo de Deus? Quem é o Espírito Santo de Deus? O que faz o Espírito Santo de Deus? Nessa hora, querido amigo, não me restava mais nada a não ser suplicar ao Espírito Santo de Deus que me desse sabedoria. Essa foi a promessa de Deus.
e eu fiz uma pequena oração, milésimos de segundo: Senhor, me ajuda. Me levantei, me coloquei de pé diante deles. Me lembro como se fosse hoje, eu sentava bem no canto da sala de aula. E eu recordei aos meus amigos e ao professor de que na aula passada o professor tinha mencionado e falado sobre o dilúvio. E ele provou de que o dilúvio foi verdade. E depois de recordar os alunos sobre essa aula, eu perguntei ao professor e aos meus colegas da sala de aula: por que vocês acham que as pessoas não entraram na arca? A resposta deles foram as mais diversas possíveis. Mas nenhum deles tiveram razão, nem acertaram a resposta. Até que eu disse: professor, absolutamente nenhuma das pessoas, a não ser os familiares de Noé, entraram na arca. Sabe por quê? Porque eles não conheciam chuva. Até então, a terra era regada por um orvalho. A terra era mantida por um sereno. Todas as plantas eram mantidas por um sereno. E então, eles não sabiam o que era chuva. Era algo novo que eles nunca tinham visto. E eu vou dizer uma coisa para você: é difícil acreditar em algumas coisas que você não vê, não é? Você precisa sentir para acreditar. Se você não sentisse o vento, como dizem por aí, você não saberia que ele existe. Se você não visse as palmeiras e as folhas balançando de um lado para o outro, você não saberia que o vento existe, pois você não vê o vento. Eu disse: professor, se uma pessoa apenas uma, tivesse sobrevivido ao dilúvio pelo lado de fora da arca, e a arca pousasse e Noé saísse da arca, se uma pessoa só tivesse sobrevivido, e se Noé dissesse assim: ó, vai chover, quem você acha que seria a primeira pessoa a entrar na arca? Depois de ter visto aquela quantidade de água lavando a terra. Certamente, querido, seria aquela pessoa que sobreviveu ao drama pelo lado de fora da arca. Sabe por quê? Porque agora ela estaria conhecendo chuva. Sabe o que isso significa? Que para você conhecer o Espírito Santo, para você saber diferenciar quais são as obras do Espírito Santo e quais são as obras do nosso inimigo, do demônio, você precisa conhecer o Espírito Santo. Senão, você vai ver muitos milagres. Mas daqui a pouco eu vou ler um verso com você, em que a fé vem pelo ouvir, a fé não vem pelo ver, ou pelos olhos, a fé vem pelo ouvido, tá bom? No livro de 1 Coríntios, e algumas pessoas questionam sobre quem é o Espírito Santo, né? No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 16, diz assim, ó: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja, Paulo está dizendo assim, olha, vocês são santuários de Deus e o Espírito Santo habita em vós. E aí, 3 capítulos depois, no livro também ainda de 1 Coríntios, só que agora no capítulo 6 e o verso 19, Paulo diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Percebeu uma coisa aí? Paulo diz assim, olha, o seu corpo é morada de Deus. E aí, 3 capítulos depois, Paulo diz assim, ó, por acaso você não sabe que o seu corpo é morada do Espírito Santo? Veja, Paulo está dizendo, o Espírito Santo e Deus é a mesma coisa. O Espírito Santo é Deus. O próprio Paulo menciona isso aos Coríntios. E agora veja, eu tenho um outro texto, o texto de Hebreus capítulo 9 e o verso 15. Hebreus capítulo 9 e o verso 15. Muitas pessoas têm dúvida
Quem é o Espírito Santo? Às vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo é um sopro, é uma força, é um supercomputador de Deus, é uma energia, é uma água, é um vento. Olha o que diz o livro de Hebreus, capítulo 9, verso 15. Hebreus, capítulo 9, verso 15. O Espírito Santo é eterno. Só uma pessoa é eterna. Deus. Deus é eterno. O Espírito Santo é eterno. Hebreus, capítulo 9, verso 15. Quer confirmar quem é o único eterno na Bíblia? Livro de Deuteronômio, capítulo 33 e o verso 27. Deuteronômio, capítulo 33 e o verso 27. Afirma que somente Deus é eterno. Se Deus é eterno e o Espírito Santo é eterno, o Espírito Santo é Deus. Somente Deus é eterno. Eu vou pedir a minha ajuda do Darlan agora. Eu estava observando vocês aí nos comentários, dizendo que o Darlan é o CQC das torres, né? Por causa dos óculos que ele está usando. É que o Darlan está com uma vista machucada, né? E aí, para não prejudicar a nossa imagem, o Darlan colocou uma viseira, né? Um óculos. Aqui no Amazonas chama óculos de sol. Mas tem um nome que fala... Eu não me lembro o nome que se diz para... viseira, acho que é viseira. Então ele está usando esse óculos porque ele está com uma das vistas machucada. Tá bom? Darlan, me ajuda. Me ajuda. Sabe, nós estamos vivendo em um momento extremamente difícil, bem complicado. Ontem eu confesso que foi um dia ruim para mim. Eu tenho um amigo há quase 20 anos. Aliás, eu tinha um amigo há quase 20 anos até ontem. O Dr. Itamar Raulino, lá em Porto Velho. Todas as vezes que eu ia a Porto Velho, eu fazia questão de visitar o irmão Itamar. E o irmão Itamar, ele não escondia a que Deus ele servia. Pois você chegava no consultório dele, você observava que tipo de alimento ele se alimentava através dos livros. E eu sei que tem muitos universitários aqui. O universitário gosta de ler, né? Que tipo de livros existem na sua estante? Qual é a fonte que está te alimentando? E ontem, pela manhã, bem cedo, eu recebi a triste notícia que o irmão Itamar veio a óbito. Pelo Covid e por outras razões também de saúde. Queridos, eu não sei quantos de vocês perderam algum ente querido. Eu não sei se você perdeu algum familiar para a morte nesse momento de pandemia. Mas eu tenho uma promessa para você. É uma promessa que não é minha, é de Deus. No livro de João, capítulo 5, o verso 25 e também o verso 28, diz que Deus vai trazer os mortos à vida. Deus vai trazer os mortos à vida. Aqueles que ouvirem a voz de Deus irão ressuscitar. E sabe o que é interessante? No livro de João ainda, diz o seguinte, que é o Filho de Deus quem vai chamar os mortos à vida. O Filho de Deus. Dá para entender? Deus vai trazer os mortos à vida, mas quem vai dar a ordem é o Filho de Deus, que também é Deus. E aí, sabe, o livro de João, capítulo 5 e o verso 26 diz assim, ó, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concede ao Filho
ter a vida em si mesmo. Hoje pela manhã eu consultei os números do Covid. Não quero passar aqui por apresentador de telejornal que é só falando e insistindo em número de mortos, né? Mas só no nosso estado do Amazonas foram mais de 2.600 mortos. 2.600 mortos. E é bem possível que você tenha passado por um momento como aquele que eu passei ontem. Mas sabe qual é a boa notícia? O livro de Romanos, capítulo 8 e o verso 11. Sabe o que ele diz? Romanos, capítulo 8, verso 11. Abra aí a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia. Romanos, capítulo 8, verso 11, diz assim: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Ele vai nos ressuscitar, amigo. Diga amém. Escreve aí nos comentários, amém. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, também irá nos ressuscitar. E sabe qual é a boa nova do Evangelho? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo vai ressuscitar o seu ente querido. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele está aqui no meio de nós para nos fazer entender e conhecer as obras do Espírito Santo de Deus. Vai ser um momento lindo, não vai? Eu imagino que as lágrimas que você derramou quando enterrou seu ente querido, você agora vai poder derramar, mas de alegria por ver o teu filho, o teu avô, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, seja lá quem for. E eu confesso para vocês que eu gostaria de estar lá para ver o irmão Itamar ressuscitar pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Eu tenho certeza que ele vai ressuscitar o irmão Itamar. Martim Lutero tem uma frase que eu gosto muito. Martim Lutero diz assim: o Espírito Santo não é um mero Espírito. E ele tem razão. De fato, ele é um Espírito em si mesmo. Ele não é um Espírito em si mesmo. Deus, o Espírito Santo é Deus em essência. É o próprio Deus. Porém, enquanto o Espírito Santo fala por meio da palavra, como eu disse a vocês no início, o falso profeta, o enganador, ele ensina por meio de sinais sobrenaturais. Eu me lembro que uma vez eu fui a uma igreja e eu estava visitando a igreja. Era uma igreja diferente da minha. Eles não acreditam como eu acredito. Aliás, eles não acreditam exatamente como a Bíblia ensina. Não é como a minha igreja prega, é como a Bíblia ensina. No meio do momento do sermão em que o pregador estava pregando, começaram-se a dar glórias e glórias e glórias, e de repente uma senhora que estava do meu lado, de mais ou menos uns 80 anos de idade, que mal conseguia caminhar, se levantou do meu lado, estendeu os braços e começou a pular e girar. E as pessoas ao lado diziam: glória a Deus, glória a Deus. E eu perguntei para quem estava do meu lado: o que é que está acontecendo? Essa senhora mal conseguia caminhar e agora está pulando, gritando. E a pessoa do meu lado disse assim: é o Espírito Santo de Deus. Querido, você está disposto a conhecer o Espírito Santo de Deus? Mais tarde eu ensinei àquela pessoa que aquilo não era o Espírito Santo de Deus. Na verdade, eu não ensinei o que o Espírito Santo faz. Eu mostrei o que está na Bíblia, quem é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, querido amigo, não é uma máquina cósmica, vendedor ou fornecedor mecanicamente de poder ou bênçãos. O Espírito Santo não é um drive-thru de Deus que leva e traz alguma coisa. O Espírito Santo é Deus. Eu gosto muito da seguinte ilustração. Se você tivesse uma doença específica, se você tivesse que ir a um médico, o médico do coração, o cardiologista. Vamos imaginar que você tenha um problema no coração e o médico que
cuida do coração é o cardiologista. E aí você marca uma consulta com o seu cardiologista. E você vai até o cardiologista. Quando você entra no consultório, a secretária diz assim: olá, tudo bem? Que bom que você veio. E você vai dizer assim: o médico está? Tudo certo para minha consulta? E a secretária vai dizer assim: poxa, olha, infelizmente o doutor não veio. Mas o seguinte, para não deixar você perder viagem, o médico cardiologista mandou o motorista dele. E você pode se consultar com o motorista. O motorista nunca fez medicina, até porque é um motorista, né? Você teria coragem de se consultar com o motorista? E se o médico tivesse mandado o jardineiro dele? Você teria coragem de se consultar com o jardineiro para cuidar do seu coração? Veja, somente um motorista habilitado pode substituir um outro motorista habilitado. Eu não entregaria as plantas, as flores que eu dei para minha esposa, que estão plantadas lá na nossa varanda, eu não confiaria aquelas flores nas mãos de uma pessoa que não conhece sobre flores. E se o médico não pudesse te atender e mandasse a mãe dele? A mãe do médico também nunca fez medicina. Muito menos é especialista em coração. Você teria coragem de consultar-se com a mãe do médico? Veja, o livro de João diz que quando Jesus estava subindo aos céus, Jesus olhou para os discípulos e disse assim: eu vos enviarei outro Consolador. Sabe o que isso significa? Que somente Deus pode assumir o papel de Deus. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós é o mesmo Espírito que habita em Cristo e que ressuscitou Cristo e que vai nos ressuscitar se um dia perecermos ao pó da terra. Para encerrar, eu vou mostrar um vídeo para vocês. É uma história que eu fui pessoalmente conhecer. Quando terminar esse vídeo, eu volto a dar mais uns detalhes e nós vamos agradecer ao nosso Deus por ter permitido que o Espírito Santo de Deus morasse dentro de mim e dentro de você. Assista o vídeo. O regente do coral da aldeia Taurepang, na cidade de Pacaraima, no estado de Roraima, é o índio Kennedy Filho. Mesmo sem nenhuma instrução recebida sobre música, ele consegue tirar das vozes do coral a harmonia que as famílias vivem na pequena aldeia. Olha, quando eu escuto o coral cantar, eu me sinto assim, de forma onde os anjos se unem com a gente para cantar. A gente ouve a voz dos anjos cantando, até que parece que nós estamos no céu. Ezequiel é o único professor da aldeia e também testemunha ocular de que a paz e a afinidade entre os moradores é a mais pura realidade. Eu já moro há muitos anos aqui. Nunca vi uma discussão, uma briga com nenhum dos moradores. Quando cheguei à aldeia, logo vi duas famílias assando um peixinho na brasa. Além de ser impressionado pela belíssima região, percebi que mesmo em meio à floresta amazônica, há um ar de esperança. Mas isso é testemunho de muitos que vêm para cá, inclusive muitos políticos, chegam aqui e dizem, não sei porquê, mas eu sinto que esse lugar é diferente. Além da música ensinada pelo professor que nunca teve aula de música, a religião é outro fator que influencia a comunidade. Desde 1911, a Igreja Adventista existe na aldeia.
A luz elétrica é gerada por um motor que só funciona 4 horas por noite. O único instrumento de comunicação é esse berrante, que quando ele toca, todos na tribo sabem que o culto na igreja está para começar. Mas nós viemos na divisa do Brasil com a Venezuela para conhecer este homem, Conrado, um índio missionário que já batizou mais de 1000 pessoas. Nascido na tribo Aipaxanas, há 28 anos, Conrado cumpre a missão que aprendeu com os pais, de pregar o evangelho. Eu tenho minha base bíblica com Apocalipse 14, 6, 7, né? É pregar o evangelho para tribo, língua, nação e povo. Então eu creio que estou fazendo a nossa parte. Conrado não possui moradia fixa. Há 28 anos, ele, a esposa e os filhos desbravam a grande floresta amazônica. E graças à família indígena missionária, mais de 25 aldeias isoladas entre o Brasil e a Venezuela já foram evangelizadas. O jovem Kennedy e o experiente missionário estão ajudando a escrever as linhas da história que há mais de século têm sido escritas através de relacionamentos, missão e, é claro, através do som de muitas vozes que ecoam através das gerações. Conheceu aí o Conrado? Eu tive o privilégio de conhecer o Conrado pessoalmente. Aquela aldeia na divisa entre Pacaraima e a Venezuela é praticamente 100% cristã. Todos eles são moradas do Espírito Santo de Deus. Sabe como essa história começou? Naquela região, não sei quantos de vocês já foram para Roraima, visitar ali aquela cidade da Venezuela. Antes de vocês subir a serra para chegar em Pacaraima, existem várias aldeias ali, várias. E essa aldeia de Sorocaima é a aldeia mais linda que existe ali. É uma aldeia linda, é uma aldeia diferente. Sabe por quê? Lembra da história da criança? Que se Deus habita dentro de nós e se Deus é maior do que nós, quando as pessoas olharem para nós, elas vão ver Deus. E esta aldeia de Sorocaima é assim, é nítido isso. Você passa na BR indo para a Venezuela, você vê várias aldeias, mas a aldeia de Sorocaima é especial. É especial, porque eles têm Deus. Quer saber como isso aconteceu? 1910, um pastor que morava em Georgetown, capital da Guiana Inglesa, começou a receber cartas de que tinha várias tribos indígenas na divisa do Brasil com a Venezuela esperando a visita do pastor. Aquele pastor não entendia. Ele nunca tinha ido para o lado da Venezuela, ali entre Brasil e Venezuela. E como é que alguém estava esperando ele lá nas tribos indígenas? 1910, esse pastor saiu de Georgetown, pegou alguns barcos, caminhou a pé, andou a cavalo. E depois de vários dias caminhando, viajando, ele foi pego por uma doença chamada malária, muito comum naquela região. Por causa da malária, das fortes dores, a febre intensa, esse pastor teve que parar em um acampamento de mineiros para se cuidar. Passado alguns dias, o pastor já estava um pouco melhor, enquanto ele pegava alguns raios de sol para melhorar a imunidade. O pastor estava lendo a Bíblia no meio da floresta amazônica, dentro do acampamento de mineiros. Uma Bíblia como essa, de capa preta. Enquanto o pastor lia, um grupo de índios começou a correr até ele. Ele olhou assustado, ficou até meio com medo a princípio, porque ele não sabia do que se tratava. E os indígenas chegaram perto dele e disseram assim: você é o pastor que nós estávamos esperando.
Ele disse, sim, eu sou pastor, mas eu não sei se são vocês. Na verdade, eu estou aqui porque estava recebendo algumas cartas, mas eu não sei quem é que está me esperando. O pastor disse assim, como vocês têm certeza que sou eu, o pastor que vocês estão esperando? Sabe o que foi que os indígenas disseram? Disse assim, o nosso líder, o nosso cacique, recebeu uma visão do grande Espírito. E o grande Espírito disse a ele que um homem branco viria com um livro preto na mão e esse nos ensinaria sobre a palavra de Deus. No meio da floresta amazônica, agora um índio dizendo que o grande Espírito é quem tinha falado para o cacique dele. O pastor ficou sem entender nada. O pastor disse assim, bom, se foi o grande Espírito quem falou com vocês, então vamos fazer o seguinte, eu vou ensinar para vocês sobre o sábado, e vocês vão me dizer o que acharam. O líder daquele grupo diz assim, não, sobre o sábado a gente já sabe. Vocês já sabem sobre o sábado? Já sabemos. Quem ensinou para vocês, se agora que está chegando um pastor aqui nessa aldeia, antes nunca visitado por nenhum missionário? O índio disse, o grande Espírito nos ensinou sobre o sábado. Ah, é? Então o que é o sábado? Não, o sábado é o dia santificado, abençoado, é o quarto mandamento de Deus. É um dia que devemos dedicar aos nossos amigos, ao nosso próximo, em fazer o bem. É um dia de orarmos, em colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus. O pastor se convenceu de que, de fato, o grande Espírito tinha ensinado aquela tribo sobre o sábado. O pastor disse, tá bom, vou ensinar para vocês sobre poligamia, adultério. Não, pastor, isso a gente também já sabe. O grande Espírito também nos ensinou. Amigos, o Espírito Santo de Deus ensina sobre Deus, fala sobre Deus. Pessoas com o Espírito Santo de Deus vivem sobre a interferência, sobre a direção de Deus. Milagres, os falsos profetas também fazem. Profecias, os falsos profetas também fazem. Mas somente o Espírito Santo de Deus é capaz de falar sobre Deus. É capaz de falar sobre Deus. Nós temos uma música agora pelo quarteto. E o quarteto vai cantar exatamente sobre essa profecia, sobre a bênção de termos o Espírito Santo de Deus.
poder do céu para atender o chamado e pregar a toda a gente, a toda a nação. Novas, poder do céu, para vos encher de coragem, de amor e bondade, será o vosso guia até o final. Será o vosso guia até quarteto. Que promessa maravilhosa, né? Receber poder do Espírito Santo e saber que esse Espírito Santo que nos dá poder é Ele quem irá nos ressuscitar quando Jesus voltar. Você gostaria de receber esse poder do Espírito Santo de Deus? Você gostaria de ser ressuscitado se você não ver Jesus voltar ainda em vida? Pelo mesmo Espírito que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo? No livro de João, capítulo 16, e o verso 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque Ele não falará de si mesmo. E, de fato, o Espírito Santo, Ele quase não fala dele mesmo. O Espírito Santo é nosso intermediador. É Ele quem ouve as suas orações. É Ele quem ouve as suas súplicas. É Ele quem recebe os seus agradecimentos. Mostre para as pessoas. Mostre para elas que dentro de você há uma morada do Espírito Santo de Deus. Nós recebemos alguns pedidos de oração no nosso Facebook. Você ainda pode escrever aí o seu pedido, o seu agradecimento. E nós vamos orar. Eu, juntamente com toda essa equipe aqui, vocês não estão vendo, mas tem várias pessoas aqui no estúdio. O quarteto, Darla. Nós vamos orar em favor de todos esses pedidos. E também em favor desses agradecimentos. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus é onipresente. Ele está aqui no meio de nós, mas Ele está aí com você. Ele está aí com você. E Ele te ouve. E você pode mostrar para as outras pessoas que o Espírito Santo de Deus está contigo quando você menciona uma gratidão à vida. Quando você coloca um comentário no Facebook e mostra para as outras pessoas que há um Deus maior do que tudo, maior do que nós, que cuida de nós. A Silvania Almeida pede pela mãe, a dona Raimunda. A irmã Cleide também está diagnosticada com Covid-19, né? O irmão Amarildo também está na UTI. Moisés Barros também está diagnosticado com Covid. Há um pedido aqui em favor do pastor Eurico Muniz e esposa, que também estão internados. A Gracineide também está na UTI, entre vários pedidos. E aí, querido ouvinte, você quer conhecer mais sobre o Espírito Santo de Deus? É pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo ver. Quantos de vocês estão dispostos a dizer: Senhor, eu gostaria de me tornar morada do Espírito Santo de Deus? Levanta a tua mão. Levanta aí a sua mão. Levanta. Escreve nos comentários: eu gostaria de ser morada do Espírito Santo de Deus. Só escreve assim: eu gostaria. Pronto.
esse seu ato de fé, de levantar a mão, de escrever e dizer, eu gostaria de ser morada, você faz um compromisso com você mesmo. Você está dizendo para as outras pessoas, eu gostaria que Deus morasse em mim. E quando as pessoas me olhassem, vissem Cristo em mim. Posso orar por você? Podemos orar? Nesse momento, nós vamos orar em favor de todos os agradecimentos, pedidos que você colocou aí nos comentários. E vamos interceder mais uma vez. E sabe quem é que vai ouvir a nossa oração? E sabe quem vai levar a nossa oração até o céu? O Espírito Santo de Deus. É Ele. É Ele. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, como o Senhor é bom e como a Tua misericórdia dura para sempre. A Tua graça nos alcançou. Eu estou aqui falando com dezenas de pessoas conectadas em diversos lugares do mundo. E o mesmo Espírito que está aqui neste auditório está com cada uma dessas pessoas conectadas. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo em meio a essa crise da pandemia, isolamento social, te agradecemos que mesmo em meio a esse distanciamento social, o Senhor não se distanciou de nós. Senhor, é bem certo também que nós perdemos alguns amigos, perdemos familiares, perdemos pessoas a quem nós amamos ainda. Mas mais certo do que a morte é a vida eterna que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Não permita, ó Deus, que nenhuma dessas pessoas que estão conectadas comigo, orando comigo, nenhuma dessas pessoas que estão aqui comigo nesse auditório, se percam. Que o Teu Santo e bom Espírito possa nos guiar na verdade e a Tua palavra. E que o outro Consolador, a quem o Senhor prometeu e que já está no meio de nós, nos ajude a chegarmos na Canaã celestial. Dá-nos, ó Deus, a Tua bênção. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre cada um de nós e também sobre aqueles que estão conectados. E que o Senhor nos dê a paz. E que o Senhor nos dê a Tua graça. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia